início a uma nova série de ministrações direcionada com o nome Praticando a Ressurreição. Ou seja, esse primeiro sermão que nós vamos ver hoje, nós vamos meditar no texto de Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 14. E o tema para essa porção a qual a gente vai ler essa noite é a soberania de Deus na salvação. A ideia central a qual nós vamos meditar nesse texto essa noite, irmãos, é a salvação pertence ao Senhor. Nós vamos entender ao decorrer desse texto sobre essa ideia central, que a salvação pertence ao Senhor. Nessa nova série, irmão, nós vamos navegar pelos capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Todos, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos meditar em todas as porções desta carta. Então, durante esse período, irmãos, nós vamos aprender e vamos frisar bastante sobre o amadurecimento espiritual. Essa é a intenção dessa série, é nos levar a um amadurecimento espiritual. É nos tornar mais parecido com Cristo, ou a estatura de varão perfeito, que é Jesus. Então nós vamos aprender sobre isso, meditando na carta de Efésios, e sobre praticar a ressurreição. Você vai entendendo com o passar das ministrações que a gente vai fazendo, você vai começar a entender melhor sobre o que a gente está falando. Mas essa noite nós vamos falar sobre amadurecimento. Isso nada mais é do que colocar, né, irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo em prática. Como nós louvamos aqui, nós somos os seus pés e suas mãos. Ou seja, nós somos aqueles que levamos o Evangelho. Nós somos aqueles que servimos uns aos outros, servimos ao mundo ali fora, servimos as pessoas. E assim representamos Cristo, né? Esse já ressurreto, não mais morto, não mais numa cruz, mas agora ressurreto e sentado à destra de Deus Pai, sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, irmãos, nós vamos falar sobre isso, sobre colocar a ressurreição em prática e tudo aquilo que Jesus tem feito em nossa vida. Vamos falar então sobre como nos tornamos mais parecidos com Jesus, que é justamente a missão da nossa igreja, tornar pessoas simples ou comuns mais parecidas com Jesus. Não precisa ser uma pessoa tão especial, basta ser uma pessoa, basta ser um ser humano que reconhece Cristo como seu Salvador, você já é transformado de glória em glória, de tempo em tempo, a imagem e a semelhança de Jesus. Agora, irmãos, apresentando a ideia aqui para nós sobre amadurecimento, eu posso imaginar que, apresentando essa ideia central sobre amadurecimento espiritual, há duas possíveis respostas que gerou aí na tua mente nesse momento. Talvez você esteja pensando, a primeira resposta seja, que surgiu na cabeça de muitos agora, talvez seja como um ponto de interrogação. E a pergunta, quem sabe, que surgiu na tua mente é, para que amadurecer? Talvez surgiu na tua mente essa primeira pergunta, o pastor vai falar sobre amadurecimento, mas para que eu preciso amadurecer? Para quê? Afinal, irmãos, é tão bom ser criança. Não é bom ser criança? É bom. Não tem responsabilidades. É bom não ter responsabilidades. E quem não gosta de não ter responsabilidades, né, irmãos? Quem não gosta de não ter que acordar cedo, não precisar ir trabalhar, não precisar arrumar a cama? Quem não gosta, quem sabe, de só acordar de manhã, tomar seu café? Brincar? Passou o dia, tu toma mais de um café? Tu come, toma um banho e vai dormir. E no outro dia de novo. É bom, seria bom. Talvez você pensou isso nessa noite, por quê? Para quê amadurecer? Ou seja, às vezes nós queremos continuar como uma criança espiritualmente falando, e não buscar esse amadurecimento. E essa criança, irmãos, a gente já, acho que todos nós somos pais, né? Eu tenho vivido isso na minha casa, né? Crianças, uma escadinha quase, como a gente costuma falar. Então a criança, irmãos, se alguma coisa não está como ela quer, ela logo chora, ela logo embirra, logo ela quer um colo, né? Eu tenho a minha experiência com a Lucy, que é a mais pequena minha, é assim, ela só aprendeu a falar duas palavras comigo. Pai e coio. Coio, ela fala, nem colo, colo. Ela só olha para mim e faz, pai, colo. Só que naturalmente, meus irmãos, vai passar-se o tempo. E ela não pode daqui 30 anos, ela ter 30 anos de idade e qualquer desavença que houver, qualquer problema que houver na vida dela, pessoal, ela me chamar ou ligar para mim ou algo assim e falar, pai, coio. Não. Primeiro que ela não vai estar falando só essas duas palavras. Ela vai estar falando outras palavras assim, a gente espera, né? E crê que há no amadurecimento. Não quer dizer que eu não posso ser um pai que vou acolher a minha filha se ela precisar com 30 anos, mas isso não pode ser recorrente na vida dela. Ela não pode querer sempre ser uma criança, ela precisa amadurecer. Então essa necessidade de amadurecimento para nossas vidas, irmãos.
Então, irmãos, em outras palavras, ela precisa buscar um amadurecimento, e assim nós também em Cristo. Quem sabe gostaríamos de ser crianças sempre, continuar sendo crianças espiritualmente falando, mas a palavra de Deus, a questão é essa, que a palavra de Deus sempre nos chama para o amadurecimento, sempre nos chama para crescer espiritualmente falando. Toda ela, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, sempre nos chama a amadurecer em Cristo. Sempre a amadurecer, sempre a crescer, na graça e no conhecimento. Sempre há esse chamado para todos nós. Então a palavra de Deus sempre nos chama e nos convoca, irmãos, a sermos santos como Jesus é santo. Nos chama e nos convoca a ser seus imitadores. Agora talvez a segunda resposta, irmãos, que talvez ocorreu na tua mente, logo foi, quem sabe, você seja como eu, um cara sedento, uma pessoa, uma mulher sedenta de Deus e quer crescer mais. E talvez logo você já pensou assim, eu vou chegar em casa e vou procurar os 7 passos para o amadurecimento espiritual. Eu vou procurar logo um mentor, logo um pastor lá da internet, um curso, quem sabe que está disponibilizado na internet, para mim crescer espiritualmente falando. Quem sabe o cara vai dar 7 passos e eu consigo botar em prática isso em uma semana, e já sou maduro. Mas não, irmãos, tem um processo. E para nós entendermos esse processo, então, do amadurecimento, irmãos, precisa a gente formar alguns passos, trilhar um caminho, e nessa noite eu quero começar a trilhar esse caminho do amadurecimento, e espero que ao final, não só hoje, mas ao final dessa série, Praticando a Ressurreição, nós consigamos estar mais maduros em Cristo. E eu não falo você, nós precisamos, porque eu também espero estar mais maduro em Cristo. Espero amadurecer e crescer também na graça e no conhecimento. Então, quais os passos para o amadurecimento que nós precisamos trilhar agora, então? Nós precisamos trilhar aqui, então, um caminho, irmãos, e o caminho para trilhar, para o conhecimento de como se tornar cada dia mais maduro. Nós precisamos começar de algum lugar, e essa trilha precisa começar do início de tudo. E a carta a Efésios, ela traz esse entendimento muito bom para nós, desde o início até o processo que nós estamos passando hoje. Então, para nós entendermos, irmãos, esse caminho que nós precisamos trilhar para o amadurecimento, é óbvio que a gente precisa começar do começo, e falando sobre isso, nós precisamos ser parecidos com Cristo, imitadores de Cristo. Precisamos, para ser imitador, irmãos, eu costumo imitar, sabe quem? A Liz. Eu gosto de imitar as pessoas. Eu gosto bastante. Mas como é que eu consigo imitar as pessoas? Observando, conhecendo-as. Esse tempo eu passei um tempo lá, ficamos 2 dias lá na casa do Nilson, lá em Criciúma, né? E a gente passou lá uns dias lá, e daí de repente o Nilson estava fazendo uma coisa aqui, uma coisa lá, e tal, dando uma volta, pegando uma coisa e fazendo outra. E eu fiquei observando ele ia andando para lá, ele voltava para cá, e eu fiquei olhando. Daqui a pouco eu falei, olha como é que ele anda, é assim, assim, assim. Daqui a pouco eu passei pelo Pablo imitando ele. O jeitinho dele andar, o Pablo. Não, pai, tu não está imitando o Nilson, né? Aí o Nilson achou engraçado, riu. Alguém não gosta de ser imitado, muitas pessoas. A Liz, por exemplo, é uma. Que ela vai falar e eu começo a mexer a boca com o que ela vai falar. Eu falo assim, ó. Ela fala e ela fica brava. Eu não quero que tu me imite. Daí eu faço. Daí ela fica muito brava. Mas para mim imitar alguém, irmãos, eu preciso conhecer esse alguém. Então, para nós ser imitadores de Cristo, nós precisamos conhecer a fundo quem é o nosso Salvador. Conhecer a fundo quem é Jesus. Porque como eu vou imitar alguém que eu não conheço? Como eu vou imitar a voz, ou como eu vou imitar os trejeitos, como eu vou imitar as suas ações, se eu não conheço essa pessoa? Ou conheço só de ouvir falar? Então, por isso que nós vamos meditar, irmãos, ao decorrer desses próximos domingos, sobre isso, na carta de Efésios, para conhecer melhor o nosso Salvador. Conhecer melhor e nos tornar imitadores dele. E para isso nós precisamos começar do início. Portanto, esse caminho do amadurecimento, irmãos, começa por conhecermos, então, não somente a Jesus, mas também o próprio Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não conhecer só Jesus, mas conhecer a Trindade. E é isso, então, irmãos, que nós começaremos a fazer hoje, então. Vamos começar essa série, vamos trilhar esse caminho na carta de Paulo aos Efésios, verso a verso. Para darmos os primeiros passos nessa trilha, nós precisamos entender um pouco do contexto, então. E eu quero aqui ler o primeiro verso, que é esse que está na tela. Vamos ler juntos? Eu queria só pedir uma coisa para ti, esqueci, desculpa. Se tu puder colocar na NAA a versão, tá? Que é a mesma que eu tenho aqui agora.
Tá? Que daí os irmãos, se não vou ler, os irmãos vão falar assim, o pastor está falando uma coisa, mas lá está escrito outra. Né? As traduções da Bíblia. Então, se tu puder colocar ali para mim, coloquei a K na prova. Podia ter avisado antes, né, cara? Esqueci. Mas amém, irmãos? Eu vou ler, ó. Obrigado, cara. Tá rápido. Diz assim, vamos ler o 1 e o 2. Vamos ler lá. Você pode me acompanhar aqui também. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós se colocamos mais uma vez à Tua disposição, Pai. Se colocamos à Tua presença e o nosso pedido, Senhor Deus, é que o Senhor torne a nossa mente agora cativa à Tua palavra. Que nós possamos tirar boas aplicações, Pai, desta palavra que vai ser ministrada essa noite para nossas vidas, Pai. Pai, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor irá dizer para nós hoje através da Tua palavra, Pai. O meu pedido, Senhor Deus, junto com a Tua igreja, é que o Senhor use a minha vida mais uma vez essa noite como um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Pela Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, usa a minha vida, Deus, para ministrar a Tua igreja, e que assim, Senhor Deus, cada um de nós saia daqui edificados por ela, crendo e sendo cada dia mais, Senhor Deus, parecido contigo. É isso que eu te peço, e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Então, primeiramente, irmãos, essa carta não há dúvida de quem escreveu. Quem escreveu foi Paulo. Paulo escreve essa carta, irmãos, e segundo alguns teólogos, ele estava preso em prisão domiciliar em Roma, quando escreve essa carta de Éfeso, a Éfeso. E essa, trata-se então de uma composição divina aqui, essa parte que nós vamos fazer meditação essa noite, que é mais do verso 1 ao verso 14. Porque se nós formos observar esse texto, irmãos, ele não tem ponto final. Paulo começa como uma poesia, ou como um cântico, um hino, ele começa do verso 3, assim melhor dizendo, até o 14 não tem um ponto final. Ele fala e recita como uma poesia. Então, para nós entendermos o tamanho de importância que tem hoje para nós, esse texto ao qual nós vamos meditar. E Paulo, irmãos, começa nesse trecho desse texto, não especificando como nas outras cartas, os problemas que estavam acontecendo nas igrejas. As outras cartas, Paulo sempre vai especificar e falar de alguns problemas que aconteciam. Está acontecendo isso. Vocês têm que mudar aquilo. Vocês estão, olha. Não, Paulo agora para a carta a Éfeso, a qual nós vamos meditar, irmãos, ele traz agora a razão da existência da igreja. Por que você está aqui essa noite? Por que nós se reunimos como igreja? Por que nós oramos um pelos outros? Por que nós andamos um com os outros? Por que nós fazemos a vontade do Senhor nessa terra? Então Paulo traz isso, traz a importância ou a razão da existência da igreja de Cristo Jesus. Agora Éfeso, irmãos, falar um pouco sobre a cidade. Éfeso, essa cidade era uma cidade da província de Roma, na Ásia, localizada hoje ali onde fica a Turquia. Então, nessa época, irmãos, ela era uma das cidades mais prósperas daquele tempo. Era uma cidade que tinha em volta de 200 a 300 mil habitantes, para vocês terem entendimento disso tudo. Então, durante o Novo Testamento, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, essa cidade era um grande polo comercial. Ela também era um porto, irmãos, uma cidade portuária. E lá nela também tinha, Éfeso era conhecido por seus esplêndidos templos, por um deles maior, que era dedicado a deusa Artemis ou Diana, talvez você já ouviu falar, da mitologia romana. E era considerada até uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo, irmãos, era um destino importante de peregrinações e contribuía significativamente para a cidade naquele tempo. Então, culturalmente, Éfeso era um centro de aprendizado filosófico. Era muito importante e considerado nesse tempo, naquele tempo a qual Paulo escreve. Atraía muitos estudiosos, intelectuais do mundo antigo. A cidade também era conhecida por sua riqueza arquitetônica. Tinha magníficas estruturas, inclusive um teatro, irmãos, capaz de abrigar 25 mil pessoas. Tu imagina que teatrinho era esse? 25 mil espectadores. Então era conhecida por isso também. Religiosamente, Éfeso era um local de sincretismo religioso. Ou seja, irmãos, ali tinha várias religiões, várias crenças, várias práticas espirituais coexistiam ali.
Além do culto, claro, da deusa Artemis, a Diana, ali havia variedades de cultos, rituais, práticas, de todas as formas. Então a espiritualidade daquela cidade era diversificada. Agora aquela igreja a qual Paulo escreve essa carta, irmãos, ela foi implantada ali, ou foi plantada ali, estabelecida por Apolo. Você já ouviu falar? Era um erudito pregador judeu que começou convertido ao cristianismo, que começou essa igreja. Paulo passou na região ali, na sua segunda viagem missionária, quando ele encontrou ali um grupo de 12 pessoas e constituiu essa igreja. Começou ali essa igreja então, isso aproximadamente 52 depois de Cristo, 52 depois de Cristo. Então ele permaneceu ali 3 anos, auxiliando no pastoreio desse povo, agora em Éfeso, e essa carta então foi escrita alguns anos depois. E possivelmente, como eu falei aqui, Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma. E o primeiro ponto, irmãos, que eu quero ver aqui com os irmãos, então, é que somos abençoados. O verso 3, vamos fazer a leitura, diz assim: bendito o Deus, vou ler lá com vocês lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Paulo agora, irmãos, começa, como eu falei, uma das sentenças mais profundas e incríveis do Novo Testamento, porque não tem ponto. Ele começa do verso 3 ao verso 4 e não para de citar aí como uma poesia, referindo-se a Deus como Pai, e finaliza o verso 14 com o louvor da sua glória. Então, como uma poesia. Agora, somente com essas duas palavras, irmãos, nós já podemos ter uma ideia do conteúdo dessa carta, ou dessa primeira sentença a qual nós estamos lendo. Então aqui, ele já começa dizendo: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra bendito, irmão, significa abençoado, louvado. Isso porque Deus é, e como nós vemos na sequência, Ele é a fonte das nossas bênçãos. Mas que tipo de bênção que Paulo está falando aqui? Então ele traz agora essa ideia, irmãos, que Deus é o nosso abençoador, ou o abençoador do seu povo. Ele é o abençoador do seu povo, mas Ele também é verdadeiramente a fonte de bênção do seu povo. Mas que tipo de bênção que ele se refere então? E nós vemos que ele aqui está falando sobre as bênçãos, como eu reli com os irmãos ali, todas as bênçãos espirituais. Ele está se referindo literalmente sobre as bênçãos espirituais. Percebe que ele foca então, irmãos, não nas bênçãos materiais, mas ele foca aqui nas bênçãos espirituais. E talvez contradiga muito do que nós temos visto nesses tempos. Contradiga muito do que nós temos observado nesses últimos tempos, irmãos. Porque muitos têm focado em ensinar sobre bênçãos materiais. Infelizmente, muitos têm focado em dizer que nosso Deus é um Deus que só te dá uma bênção material. Irmãos, e se Ele for só para isso, irmãos? Para que esse Deus? Um Deus que só nos abençoa materialmente? E Paulo está dizendo não, agora ele está focando nas bênçãos espirituais. Paulo deixa claro aqui, irmãos, que o que verdadeiramente importa para nós são as bênçãos espirituais, e claro, que Deus nos abençoa espiritualmente, materialmente falando. Abençoa, mas que o foco nosso, ou o foco de Deus, não é abençoar materialmente os crentes ou as pessoas em si, mas sim espiritualmente. Essa é a nossa maior necessidade, é ser abençoado espiritualmente falando. Jesus mesmo disse em Mateus 6,19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escava e rouba, mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e os ladrões escavam e não roubam. E ele continua dizendo, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Agora, irmãos, quão ousadas são muitas vezes as estratégias de muitos, falsos pastores, de ensinar, irmãos, que o que mais Deus quer na tua vida, o que mais você precisa é de bênçãos materiais. É você fazer uma base de troca com Deus, você dar algo para receber algo, não que Deus não possa, como eu falei, te abençoar, e glória a Deus por isso, porque Deus nos abençoa mesmo.
Mas a importância maior para nós são as bênçãos espirituais. Então é isso que Paulo está falando primeiramente aqui para nós. Deus pode nos abençoar materialmente, sim, mas não é o seu foco. E se nós somos abençoados financeiramente, irmãos, glória a Deus por isso. O que nós precisamos entender, irmãos, é ser gratos a Deus. Porque Deus nos levantou, irmãos, para abençoar a sua obra, para abençoar o seu reino. E isso é verdade, irmãos. Quando nós somos mão aberta para o reino de Deus, Ele nos abençoa mesmo. Mas não é uma base de troca. Não é porque nós temos que dar para receber. Não, mas o mais importante são as bênçãos espirituais. É isso que Paulo está focando aqui então. Ou seja, irmãos, então nós podemos ser peças fundamentais na parte da dinâmica do reino, na missão da igreja de Cristo Jesus, ao usar as bênçãos que Ele nos dá materialmente falando, para abençoar outras pessoas, para abençoar o reino de Deus. Esse local só está aberto porque tem irmãos aqui, alguns dos irmãos que abençoam, estão aqui sempre, não só com as suas mãos envolvidas, mas com o bolso também, que talvez seja a parte mais difícil, né? Diz que a parte mais difícil de converter o crente é o bolso. Diz que o coração se converte, tudo se converte, mas quando chega no bolso, fala, não, o bolso não. É a parte mais difícil, mas quando se converte, irmãos, glória a Deus, porque daí a gente se entrega, a gente consegue dar o crescimento na obra de Deus, avançar com a obra de Deus, ter um lugar assim como nós estamos hoje aqui, ter um lugar abençoado para se reunir. Então, irmãos, eu quero focar agora aqui com vocês nesse texto em 6 bênçãos distribuídas ao longo da história. Ao longo da história, Deus distribuiu aqui nesse texto, nós vamos olhar 6 bênçãos, Ele distribuiu para nós. 2 delas no passado, no tempo passado, 3 na vida presente, e 1 na vida futura e eterna. 2 bênçãos no tempo passado, provenientes do Pai. Eu quero olhar com os irmãos aqui o verso 4, fazer leitura onde que nós vamos ver a primeira bênção no tempo passado. A primeira bênção que Deus já deu para nós, lá no passado, no tempo passado. Olha o que diz o verso 4, irmãos. Efésios capítulo 1, verso 4. Vou ler ele com os irmãos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A palavra escolheu, irmãos, aqui, que é essa primeira bênção no passado, na língua grega aqui, ela tem um sentido de selecionar ou escolher, literalmente. É o que a irmã leu aqui no início hoje. Não fomos nós que escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Ele que nos chamou, e glória a Deus por isso. Dele ter nos chamado, irmãos, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então a ideia aqui do escolheu, irmãos, na língua grega, traz a ideia, ou traz o entendimento e o sentido de selecionar ou escolher. Para si mesmo, ou escolheu entre muitos. Ou seja, irmãos, Deus em sua infinita soberania ou sabedoria, segundo tudo que a sua soberania, Ele escolheu um povo para si, e esse povo é a sua igreja. Lá no passado, irmãos, Ele já escolheu, é isso que a palavra está tratando aqui. Trata-se de um ato livre e soberano da graça de Deus. Essa escolha não foi com base nos nossos méritos, não foi porque Ele olhou e pensou assim, lá na frente, o pastor Paulo vai ser um pastor, e eu vou escolher ele. Não. Antes de tudo Ele já sabia. Antes de tudo Ele já estava escrito. Antes da formação do mundo, antes de eu ser informe no ventre da minha mãe, Ele já sabia de todas as coisas. E já tinha nos escolhidos. Já tinha preparado isso tudo para nós fazer parte da sua igreja. Então, irmãos, essa escolha não foi com base nos nossos méritos, mas sim essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo. Essa escolha fica ainda mais clara, irmãos, na voz de Jesus, quando Ele diz em João 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. E Paulo repete isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, irmãos, você consegue perceber? Você consegue perceber que Deus nos escolheu para a salvação? O primeiro ponto e a primeira bênção aqui que nós podemos ver que Paulo está direcionando aqui, irmãos, é que Deus nos escolheu para a salvação. Por mais que em algum momento, em nossa vida limitada, em nossa percepção assim, nós dissemos sim para Jesus como nosso Salvador, e essa foi a nossa resposta, né? Teve aquele apelo, quem sabe você disse sim para Jesus,
Você recebe Jesus como teu Salvador? E você diz sim. Mas o fato é, irmãos, que Ele já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. E depois, quando nós somos escolhidos e chamados por Deus, nós olhamos para trás e falamos assim: Deus, por que não me chamou antes? Estava tão difícil essa luta. Por que não me chamou antes, Senhor? Ou por que eu não respondi antes? Esse chamado, quem sabe há tanto tempo que chamava. Então Deus nos escolheu, irmãos, o fato é que Ele já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Apesar daquilo de ruim que nós tínhamos, Ele nos escolheu. E essa eleição, irmãos, é incondicional. Deus não nos escolheu pelo que o plano A deu errado. Não, Ele não reage. Deus não é um reagente da história. Não é aquele que deu tudo errado e Ele reagiu. Não. Ele é o agente da história. Do começo ao fim, Ele é o agente da história da humanidade. É agente da minha e da tua história. Desde o princípio, Ele já havia te escolhido. Antes de lançar os fundamentos da terra, Deus já havia planejado nos escolher. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 diz: aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. E a graça que nos deu foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, Deus nos escolheu, irmãos. E aqui eu abro aspas por Hernandes Dias Lopes, uma frase dele, que ele diz que Deus nos escolheu quando o espaço celeste ainda não havia um agitar das batidas das asas de um anjo. Antes disso tudo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, quando coisa alguma, nem sequer nenhuma coisa existisse, exceto o próprio Deus existia. Ele estava sozinho na eternidade. Foi quando Ele nos escolheu. Essa escolha, então, irmãos, não foi com base nos nossos méritos, mas com base no que Jesus faria. Então essa é a primeira bênção que nós recebemos: ser escolhido pelo Senhor, ser escolhido para a salvação. Fomos escolhidos nele, ou seja, a obra de Cristo, irmãos, nos faz merecedores dessa escolha. É a obra de Cristo, e não as nossas. Não fomos escolhidos porque seríamos bons, como eu falei, mas porque Jesus foi bom em nosso lugar. O propósito dessa escolha, irmãos, é para que sejamos santos e irrepreensíveis. E ser santo aqui, irmãos, significa ser separado para o uso sagrado. Muitas vezes quando a gente chega e fala, alguém chega para a gente e fala: ô santo, a gente fala, não, a gente já leva a ideia de que santo é aquele que é de gesso e tal, né? Foi alguém que morreu e era uma pessoa boa e foi, né, colocado como um santo. Não, irmãos. A ideia de santo na palavra de Deus é pessoas separadas para um uso sagrado. Então Deus já nos separou. Nós somos salvos e abençoados pelo Senhor e separados para um uso sagrado. Significa que nós somos escolhidos, irmãos, como agentes do reino. Como nós louvamos aqui nessa noite, para ser seus pés e suas mãos, para colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou e nos ensina a sua palavra. Por isso Ele nos deu dons e talentos, irmãos, para que nós colocássemos em prática, a fim de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Ser escolhido antes da fundação do mundo, irmãos, e nada fará aliviar a luta contra o pecado. Porque muitas vezes a gente pensa: não, então já que eu fui escolhido, já que Deus já me salvou, já que Deus já... estou nas regiões celestiais já, estou aproveitando dessa ressurreição, já vivo uma nova vida, então eu vou pecar à vontade. Irmãos, e se isso há em nosso coração, inteiramente, se alguém pensa assim, é porque verdadeiramente não foi salvo. Não recebeu essa bênção da salvação ainda. Se eu vou pecar deliberadamente, porque eu acho que eu já recebi a graça ou a salvação de Deus, irmãos, é porque verdadeiramente eu não fui salvo. Porque se nós somos salvos em Cristo, se nós recebemos agora essa salvação, irmãos, é lógico que a nossa luta contra o pecado vai ser maior. Aí que vamos lutar contra o pecado. Não vamos nos abraçar no pecado. O fato então, irmãos, de ter sido escolhidos, nunca será um passe livre para pecar. Não, pelo contrário, nós vamos lutar contra o pecado. Nos dá simplesmente as motivações certas, equilibrando então a nossa luta. Vai nos ajudar.
Agora, irmãos, tem alguns que pensam, quem sabe, que por causa da sua performance em santidade são merecedores do céu. Ao contrário, alguns pensam, já estou salvo, então eu posso pecar. E talvez quando é falado isso, que nós somos salvos e fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, se tu falar para alguém, alguém vai falar, então quer dizer que tu pode pecar à vontade? Alguém vai falar isso para você, se você falar isso, às vezes alguém vai falar isso para ti. Eu falo, não peco à vontade, eu luto contra o pecado. Agora tem outros que vão entender, sabe o quê? Eu fui santo e separado. Eu preciso me santificar. Sabe para quê? Para merecer o céu. Errado. Nada que nós possamos fazer, irmãos, nada, nenhuma obra, irmãos, que nós possamos fazer, ou uma prática, pode nos trazer a salvação. Nada pode trazer a salvação, nenhum tipo de obra. E nós, irmãos, como seguimos uma doutrina reformada, irmãos, nós entendemos que como igreja, irmãos, nós sabemos que foi Jesus que nos tornou santo. Jesus que fez a obra na cruz para nos salvar. Que não somos nós que estamos nos purificando, Ele já nos purificou. Não somos nós que estamos se salvando, Ele já nos salvou. Ele que nos estendeu a mão, estávamos morrendo afogados e Ele puxou. Como Pedro, quando tentou andar sobre as águas por ele mesmo, ele falou, Senhor, deixa eu ir contigo. E ele deu passos em direção a Jesus. Mas logo ele afundou, irmãos. Ele tirou o olho, olhou para o vento e afundou. Isso demonstra que ninguém consegue ser salvo. E o que ele falou? Me salva, Jesus. Será que Pedro não sabia nadar? Ele era pescador? Será que ele não sabia nadar, meus irmãos? Não, isso dá entendimento para nós, irmãos, que obras, que o homem não se salva. Nós não estamos se salvando, foi Ele que nos salvou. Nele nós temos a salvação. Nele nós somos santos, então essa é a primeira bênção. Então o nosso papel, irmãos, é responder com uma vida que agrade a Deus, marcada sim por santidade. Sim, precisamos ter uma vida assim, irmãos, então nós somos escolhidos para sermos diferente do mundo lá fora. E não é veste, não é que você precisa se vestir diferente, um corte diferente do cabelo, né? Não é isso. Não é que nós não podemos ter mais barba, homem não pode ter barba, mulher não pode ter cabelo curto, né? Mulher não pode usar calça, homem não pode usar saia. E fica meio estranho, né, irmãos? Usar saia. Mas não é isso, irmãos, que Jesus está falando, não é isso que a palavra de Deus está falando para nós essa noite, irmãos. Nós somos escolhidos para sermos diferentes do mundo, na ideia de que nós somos santos, separados para fazer as boas obras que Jesus preparou de antemão para nós, antes da fundação do mundo. Precisamos andar, então, irmãos, nessas boas obras. Precisamos ser diferente na vida das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. Elas precisam olhar e ver Cristo verdadeiramente. Essa pessoa é convertida. Porque, irmãos, como eu preguei outra vez aqui, falei sobre isso, ninguém vai olhar para nós e vai falar assim, esse cara é salvo. Sabe como que você descobre? Você já conversou com alguém e depois que você conversou com aquela pessoa, tu fala, acho que essa pessoa aí é cristã. Tu nunca viu ela, mas trocou poucas palavras. E daqui a pouco tu fala, acho que essa pessoa serve a Cristo. Só pode. Porque as atitudes, as palavras são diferentes. As palavras e as práticas são diferentes. Então ninguém consegue ver que você verdadeiramente recebeu essa primeira bênção de ser santo e salvo em Cristo Jesus, escolhido por Ele, só de te olhar. Ele vai ver nas tuas práticas, nas tuas falas, nas nossas palavras. É assim que vamos demonstrar. Portanto, irmãos, então pensando em amadurecimento, partimos da ideia que nós fomos escolhidos por Deus para gradativamente, irmãos, sermos mais parecidos com Ele. Processo. E esse processo é chamado santificação. Fomos salvos, santos em Cristo Jesus. Estamos passando esse processo agora de santificação. Eu costumo dizer, irmãos, que a salvação, ela é monergista. Monergista quer dizer, eu estou parado e algo vem a meu favor. Mas a santificação, irmãos, ela é sinergia. É um processo que você caminha com o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te guiando e tu vai fazendo a vontade dEle. Ele vai te guiando e você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. É um trabalho em conjunto. É um trabalho que a gente precisa caminhar com o Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito Santo. Então a primeira bênção é essa, irmãos. A primeira bênção, irmãos, é que nós fomos salvos, fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Agora a segunda bênção que eu quero ver com os irmãos, ainda nos tempos passados, é que nós fomos predestinados, a palavra diz, aqui no verso 5.
podemos dar continuidade no final do verso 4, que diz assim: em amor, daí agora vamos para o 5, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Verso 6, vamos ler também. Para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, irmãos, ainda pensando em tempos passados, com foco no Pai, ainda, Paulo nos diz que Ele nos predestinou. E quando se ouve essa palavra, irmãos, muitas vezes, não aqui para nós, mas se você vai falar para muitos que são cristãos, e falar essa palavra predestinou, alguns acham até que nem está na Bíblia. Eles falam, não, Deus predestinou. A pessoa fala, não, isso aí não está na Bíblia. Não, Deus não pode escolher ninguém, somos nós que escolhemos a Deus. Não, Ele o quê? Não, essa palavra não é nem bíblica, é. Mas a verdade é que ela está aqui. Acabamos de ler agora, você pode pegar em todas as versões que vai estar a mesma palavra. Ele nos predestinou. Ele nos chamou, irmãos. E honestamente, irmãos, ninguém pode negar o que a Bíblia está falando e o que Paulo está dizendo aqui para nós. Então essa segunda bênção, antes ou nos tempos passados, irmãos, vinda de Deus, é que Ele nos chamou, nos predestinou. E predestinar significa predeterminar, ou decidir de antemão, decidir antes. Você não decidiu a camisa que tu ia usar agora quando chegou aqui na porta da igreja. Falou assim, pode ser que você chegou aqui e falou assim, não era para me vir com essa cor hoje, era para me vir com outra cor. Mas você já escolheu de antemão a cor da camisa que você ia vir. Não é no caminho que você escolhe. Então Deus nos escolheu antes. Antes, essa é a segunda bênção. Nos tempos passados, Deus nos escolheu antes de tudo. Deus nos predestinou para caminharmos esse caminho que estamos caminhando hoje, irmãos. Então, com base nesse mesmo raciocínio anterior, irmãos, Deus nos predestinou para algo. E Ele é muito claro em dizer que nós fomos predestinados para o próprio Deus. Então, o fim do homem, irmãos, é viver para a glória de Deus. E quando nós não vivemos para a glória de Deus, irmãos, nós estamos fora do propósito de Deus. E a vida se torna muito difícil. Então fomos destinados antecipadamente, irmãos, para sermos adotados, a palavra ali diz, adotados na família de Deus. Ou seja, irmãos, não éramos povo de Deus, mas Ele decidiu incluir nós na sua família. E a adoção, irmãos, é um ato intencional. É um ato intencional de amor. Só quem adotou um filho ou adota um filho sabe como é que é. Ou quem já criou, né? Quem sabe tem aquele filho que tu não adotou, mas é filho de criação. Né? Ou foi filho de criação, quem sabe de alguém. Ou quem sabe você cuida do filho de alguém. Então o ato de adoção, irmãos, é um ato intencional de amor. O filho adotivo, irmãos, ele passa não somente a receber o nome da família. Ele vivencia os laços familiares e tem direito à herança. E ele não precisa ele fazer nada, irmãos. Ele pode ser o que ele for. Pode ser o que for. Você pode ter 5 na família e um literalmente não valer nada. Está lá, não sei aonde, está sumido da família. Está perdido da família. Está morando na rua. Mas de repente surge uma herança para a família. Adivinha? Essa herança só vai cair na tua conta se dividir com ele. Se tiver a assinatura dele, daquele que estava perdido. Porque senão... Então esse é o direito que aquele que é adotado tem. Ele tem direito não só a receber o nome da família, mas também então tem o direito da herança. E essa segunda bênção, a qual Deus preparou antes mesmo, nos tempos passados, irmãos, é essa. É direito à herança. E essa adoção, irmãos, não é por merecimento, mas por graça. Ele nos concedeu gratuitamente, em Cristo Jesus, o nosso amado. Ou seja, novamente, por causa de Jesus, nós recebemos mais um benefício. Em Jesus nós recebemos esse benefício. Éramos pecadores, estávamos mortos em nossos pecados, e a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim,
Ele nos adotou. Ele nos adotou, irmãos. Então imagine, é como um adolescente criminoso, envolvido nas drogas, está lá, perdido no mundo, com uma doença contagiante, quem sabe. De repente, com seus traumas, você adota e traz para a tua família. Que mérito ele tem nisso? Ele não tem mérito nenhum. Quem sabe o quão grato ele vai ser por isso. Então assim também, irmãos, no nosso caso, é bem pior ainda. Nós estávamos separados de Deus, estávamos perdidos, mas Ele nos chamou. Então isso trata, irmãos, a adoção trata-se da maior expressão de amor de Deus. A maior expressão de amor, irmãos, que qualquer uma pessoa poderia fazer, ou um ser poderia fazer, e o Senhor fez conosco, nos trouxe para fazer parte da sua família. Então nós vimos, irmãos, as bênçãos espirituais da parte de Deus Pai citadas aqui. Nós vimos então, agora, irmãos, eu quero ver com os irmãos, 2 bênçãos no tempo passado nós vimos, e agora eu quero ver 2 bênçãos na vida presente. Você já foi abençoado no tempo passado. Fomos escolhidos, predestinados, separados, adotados pelo Senhor. Agora então eu quero ver agora esse terceiro ponto, que é a bênção na vida presente. Proveniente então, irmãos, que vem do Filho agora. Verso 7, diz assim: nele temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Na época de Paulo, irmãos, havia cerca de 60 milhões de escravos. Cerca de 60 milhões de escravos existia na época de Paulo. E alguém, irmãos, poderia ser feito escravo até por uma dívida. Ele devia algo e não poderia pagar, ele podia se vender. Hoje a gente costuma falar, quando as coisas estão caras, a gente vende um rim. Vou ter que vender um rim para pagar isso aí. Não, naquela época a pessoa se vendia ela mesma. Se vendia e se colocava como escravo para o seu credor, a serviço do seu credor. Agora a palavra redenção aqui, irmãos, a qual é citada para nós, era um termo usado para referir-se a uma libertação, efetuada pelo pagamento de um resgate. Então quando alguém pagava por aquele escravo, ele poderia ser liberto das suas obrigações. Ou seja, ele entregou sua vida para pagar uma dívida. Mas quando alguém chegava e pagava essa dívida, ele era liberto. Ele estava livre. Então agora, a bênção que nós vemos nesse tempo agora, a qual Paulo cita, foi exatamente isso que Jesus fez por nós, irmãos. Em nosso favor. Éramos escravos de nossos pecados, de Satanás, irmãos, e do sistema mundial. Éramos escravizados, irmãos, a palavra diz, Efésios 2, e Jesus pagou o preço por nossa liberdade. Ele pagou não parcialmente, não só um pouquinho, não foi não. Ele não foi lá e deu só uma primeira parcela, ele não foi lá e pagou só um pouco, não. Ele pagou integralmente, irmãos, completamente. Ou seja, irmãos, nós não precisamos inteirar mais nenhum valor. Éramos escravos do pecado e do mundo, mas Ele nos libertou. Ele nos libertou por inteiro. Não precisamos acrescentar ou inteirar o valor a ser pago. Não precisamos completar o pagamento com boas obras. Não precisamos. Não precisamos usar o que quer que seja, irmãos. Ele já pagou o preço. E essa é uma bênção para o tempo de agora. Ele já pagou o preço por mim e por você. Ele já pagou esse preço, irmãos. Esse preço que jamais conseguiríamos pagar. O preço pago, irmão, foi o maior de toda a história. E a palavra diz que não foi com ouro ou com prata que fomos comprados, mas sim com o sangue precioso de Jesus. Ele precisou derramar, irmãos, todo o seu sangue em nosso favor. Tamanho era o nosso pecado. Tamanho era o nosso pecado. Essa é a bênção de agora, irmãos. Essa é a bênção que nós recebemos agora. Essa é a bênção que tu tem recebido.
Então não há nada de maior valor no universo, irmãos, que o sangue de Jesus. Nada, irmãos. Nada é mais valioso. Então significa, irmãos, que nenhum preço pode ser pago para sermos comprados de Jesus. Isso é bom. Você imagina algo de muito valor, coisa que tu bota quanto zero você quiser aí nessa conta. Bota um número e um monte de zero depois. Pode botar zero infinito. Esse valor não é capaz de nos comprar. Sabe por quê? Porque Cristo nos comprou. E o seu sangue vale tudo que mais esse zero aí pode contar. Tudo que nós imaginamos nessa terra, meus irmãos. Não há zero, não há milhares e milhares que acrescente, que possa pagar e nos tirar da mão de Cristo. Nos comprar. Ele nos libertou da escravidão. Éramos escravos do pecado. Então a bênção que nós recebemos agora é o seu sangue derramado, irmãos, em nosso favor. E Jesus mesmo disse isso, ele disse em João 6,39, a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. João 10:27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Fomos comprados por Ele, meus irmãos. Nós fomos comprados por Ele e agora somos ovelhas do seu aprisco. Não andamos mais como ovelhas desgarradas. Não estamos mais perdidos, mas agora estamos nele, no seu aprisco, aonde Ele cuida, aonde Ele nos segura com as suas próprias mãos. E talvez a pergunta que não quer calar é se, quem sabe você pensa ainda que alguma das suas ovelhas pode se perder? Eu creio que não. Vimos hoje que o próprio Jesus disse que Ele é a garantia. O sangue dele foi pago. Foi com o sangue dele. Ele disse na cruz tetelestai, está pago. Tudo pago. Não ficou um centavinho para nós. E ninguém pode comprar de volta, irmãos. Ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Ele é maravilhoso. Ele é forte. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Dono de tudo. E glória a Deus que é o nosso dono. É como disse Jó, irmãos. Nada pode. Jó disse, agora bem sei, que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nada, irmãos. Nem nós conseguimos frustrar. Tente você frustrar os planos de Deus. Tente você lutar contra Deus. Paulo que o diga. Quando lutou contra Cristo, Cristo parou ele no caminho de Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é bom para você recalcitrar contra os agrilhões? Recalcitrar grilhões, irmãos, é aquelas cercas. Aqui a gente não vê, né? É bem difícil. Glória a Deus pelo Treviso. Mas nas cidades maiores a gente vê isso. Aquela cerca que tem aquelas pontas, parece de flecha assim, ó. Lá são os agrilhões. Imagina Paulo, estava contra aquilo. Recalcitrar, irmãos, é calçar o pé. E aquilo fincando nos pés. Era o que Jesus disse para Paulo, não luta. Não é bom para você recalcitrar contra os agrilhões. Não é bom para você lutar contra a minha vontade. E como Jó disse aqui, agora bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor. Se fomos redimidos, irmãos, significa que fomos perdoados, redimidos de nossos pecados. Ainda que não merecêssemos, Deus é rico em misericórdia e nos perdoou. Não porque simplesmente Ele esqueceu, irmãos. Deus não é um Deus que tem amnésia. Ele não esqueceu dos teus pecados, assim do nada. Não, o meu e o teu pecado foi cobrado de alguém. Deus é justo. E Ele cobrou de alguém. Em Cristo na cruz. Em Cristo naquela cruz foi quando Ele cobrou o meu e o teu pecado. Eu costumo dizer que um dia o pecado será cobrado de nós. Ou em nós ou em Cristo. Vai haver um acerto. E aí? Em Jesus ou em nós vai ser cobrado. Deus não se esqueceu, Ele cobrou essa dívida. Ele cobrou do seu próprio Filho, depositando sobre Ele toda a sua ira santa e justa, irmãos. Por causa disso, irmãos, não há mais acusação sobre nossas vidas. Nós não pagamos o preço de nossos pecados por meio de obras e ações. Mas Jesus pagou. Foi pelas obras dele, foi pelas ações dele, por tudo que Ele fez. Então essa é uma bênção de agora, do tempo agora.
Por isso trata-se então, irmãos, de um perdão completo, não parcial. Não precisamos inteirar no valor. Ele não quer tirar. É Ele que tira o pecado do mundo. Não é nós. Não somos nós que se limpamos, é Ele que nos limpa. A palavra diz que Ele já rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós. Isso aconteceu, irmão, segundo a riqueza da sua graça. Isso significa que Ele não perdoou os nossos pecados porque merecemos, mas sim porque Deus, em seu infinito amor, conforme o seu plano eterno, Ele já havia nos escolhido, nos predestinado para isso, por isso Ele nos perdoou. A quarta bênção, irmãos, ainda nesse tempo presente, Ele nos revelou a sua vontade, verso 9 diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então em Cristo, irmãos, ficamos conhecendo os planos do Pai. Em Cristo, irmãos, nós temos essa segunda bênção, que é conhecer toda a história da humanidade, irmãos, converge para Jesus. O seu plano de juntar o seu povo santo, irmãos, redimido, perdoado, alcança o seu ápice em Jesus. O plano de Deus em alcançar o seu povo, alcança o ponto maior em Jesus. Nele ficamos sabendo que somos membros de uma grande família. É nele que você sabe que você faz parte de uma grande família. E que tem o propósito, sabe do que, irmãos? De juntar outros. Esse é o nosso propósito, ajuntar e chamar outros, então. Nele nós ficamos sabendo, irmãos, que somos parte do seu corpo, cuja cabeça é Ele mesmo. Sendo assim, então, irmãos, nós compreendemos que cada um tem uma parte fundamental no desenvolvimento do reino. Cada um tem uma parte fundamental, irmãos, no desenvolvimento e no amadurecimento desse corpo. É como uma luta, aquela luta de jiu-jitsu, a gente estava falando essa semana, final de semana, sobre jiu-jitsu, e conversando com alguns irmãos. Quem sabe no futuro a gente tem uma obra social aqui no Treviso sobre isso. Então, é como uma luta de jiu-jitsu, irmãos. A gente precisa desenvolver todas as partes do corpo. Não é só os braços que precisam ser fortes, não. É todo o corpo que precisa ser forte. É todo o corpo que precisa ser forte, irmãos. Talvez os irmãos, alguns não conheçam. Mas não depende só da força do braço. Depende, irmãos, a luta é vencida quando todo o teu corpo inteiro é fortalecido. É uma luta lutada no chão. Não é de bater. É uma luta agarrada, que eles falam, né? Aquela luta no chão agarrada. Um passa para cá, outro passa para lá. E daqui a pouco um prende. Outro pega no braço, outro estica para lá. Isso depende de força. Se a tua perna for fraca, o cara pega na perna, tu já não consegue se virar. Teu braço for fraco, tu não consegue segurar. Então, irmãos, assim também é a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos se fortalecer o corpo de Cristo. Precisamos fortalecer, irmãos, como? Amadurecendo. Cada parte do corpo precisa se desenvolver segundo as suas capacidades, segundo os seus dons, aquilo que o Senhor já tem entregado para você. Você precisa se desenvolver para que esse corpo caminhe, para que esse corpo vença a luta. Nós precisamos desenvolver. Assim, irmãos, como se parte da nossa comunidade, cada parte da nossa comunidade, irmãos, precisa desenvolver em todo o serviço, coletivamente, irmãos, falando não sozinho, mas pensando no coletivo, pensando na unidade, nós vamos conseguir desenvolver, irmãos, ou seja, nós conseguimos amadurecer. Aí sim, irmãos, nós vamos conseguir fazer a vontade do Pai. Como uma comunidade em Cristo Jesus, irmãos, juntos nós somos mais fortes. Juntos, irmãos, nós vamos mais longe. Precisamos se desenvolver. E se desenvolver é conhecer o Senhor. Se desenvolver é conhecer, é ser maduros em Cristo. É conhecer a Deus. E quando se fala em conhecer, em meditar na palavra, estudar a palavra, às vezes você pensa, que chato. Eu confesso que eu não gostava muito de estudar, quando era mais novo. E quando a gente é criança, piorou, né?
vai para a escola só para comer merenda, como dizia o meu falecido pai. Mas nós vamos amadurecendo, irmãos, e a gente começa a ver que o conhecimento é essencial para a nossa vida, em todas as partes da nossa vida, irmãos. O conhecimento é essencial, assim como o conhecimento é essencial para a nossa caminhada com Cristo. Nós como igreja precisamos conhecer então, irmãos, porque junto nós vamos amadurecendo, e juntos como igreja nós vamos mais longe, juntos nós somos mais fortes. A quinta bênção, irmãos, estamos quase encaminhando para o final. No tempo presente, verso 11 diz que nós fomos feitos herdeiros de Deus. 11 e 12 diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. 1 Pedro 1 e 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Em Cristo, irmãos, nós temos esse presente de agora, uma herança. Temos a convicção que nele, irmãos, e ele de tudo que ele nos prometeu, uma herança mais valiosa do que qualquer bem material que nós possamos ter aqui. Trata-se de uma herança incorruptível, que não pode ser destruída e ser guardada. Não pode ser destruída e está guardada, irmãos, no céu. Trata-se de uma dívida, de uma vida eterna, melhor assim dizendo, trata-se de uma vida eterna diante de Deus. Um tempo que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais cansaço. Irmãos, um tempo que não haverá mais choro. É um tempo que haverá paz e plenitude na presença de um Deus trino. Nós teremos paz inteiramente, irmãos. E dar algo, irmãos, não se quer mérito, como eu falei anteriormente. Simplesmente recebemos, irmãos, porque fazemos parte da família, só isso. No caso, nós recebemos por causa da obra de Jesus. Fomos adotados por Ele, fazemos parte da sua família, e assim temos direito a essa herança. Agora, qual é a garantia dessa herança, irmãos? Paulo mesmo diz que nele nos predestinou, que Ele nos predestinou e faz tudo, com que tudo ocorra como a sua vontade. Ou seja, nada sai fora do seu plano. Os nossos planos são frustrados. Você já planejou algo e deu errado? Já, com certeza. Mas os planos dele não dão errado, meus irmãos. Os planos dele jamais são frustrados. Última bênção, e essa futura, irmãos. A bênção que está reservada para nós no futuro, proveniente no Espírito Santo, e eu finalizo aqui. A palavra diz que seremos resgatados. Verso 13 e 14, para nós finalizar, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Alguém ainda poderia dizer, meus irmãos, quem sabe que não se sente seguro com relação a essa promessa da vida eterna. Então Paulo aqui finaliza dizendo sobre o selo. O que esse selo significa, irmãos? O selo do Espírito Santo, irmãos, é a garantia que receberemos a nossa herança. Então seremos resgatados em segurança. Se alguém ouviu a palavra da verdade, irmãos, que é o evangelho da salvação, e creu, significa que ele recebeu o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo, irmãos, é essa promessa, essa garantia, o penhor. E o selo, irmãos, naquela época tinha algumas propriedades.
Era uma marca, irmãos, que indicava que aquele objeto era de alguém. Que aquele objeto ali tinha autenticidade também. Como hoje, quando a gente vai no cartório e faz uma cópia de um documento autenticado, assim também é o selo do Espírito Santo que está em nós. É o que autentica Cristo em nossa vida. Agora o selo do Espírito Santo também, irmãos, é o penhor e garantia, Paulo diz aqui, da nossa herança. Significa que o Espírito Santo, irmãos, nos foi dado como garantia de que realmente receberemos essa herança. Essa palavra penhor, irmãos, traz essa ideia. Então, assim como nós recebemos o selo do Espírito Santo, irmãos, nós sabemos como uma carta que é enviada, que recebe um selo naquela época, e ninguém podia abrir ela, e ela tinha a garantia que ia chegar no seu endereço. Assim nós somos também, cartas enviadas ao Senhor, cartas enviadas para a vida eterna. Essa é a sexta bênção, o selo do Espírito Santo. A sexta bênção que Paulo está falando aqui, irmãos. Então que nós consigamos colocar em prática, irmãos, tudo aquilo que o Espírito Santo tem dado para nós, ou colocado em nós, feito em nossas vidas. Que consigamos colocar, irmãos, os frutos do Espírito em prática, como o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E eu finalizo aqui, irmãos. A salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence a nós. E glória a Deus por isso. Como vimos do início ao fim, irmãos, a obra de salvar os pecadores pertence a Deus. Vimos a soberania de Deus na salvação. Que Ele nos abençoou, irmãos, espiritualmente falando. E nos deu a vida eterna. A salvação eterna. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orar nessa noite. Então, irmãos, portanto, nesse caminho do amadurecimento, irmãos, começamos com o primeiro passo, que é entender que a salvação pertence ao Senhor. Você deve estar se perguntando o que eu devo fazer. Qual deve ser a nossa responsabilidade nesse processo? Tendo em vista que a salvação é do início ao fim uma obra do Deus Trino. Então Paulo fala que nós devemos viver para a glória do Senhor. Nós devemos viver gratos ao Senhor, louvando ao Senhor, vivendo para a glória dEle, na presença do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, por esse momento que Ele nos dá, de conhecer essas bênçãos a qual Ele nos deu, sabendo que nós não estamos conquistando por esforço ou por mérito, mas sim por graça, a salvação que Ele conquistou para nós na cruz. É Ele quem nos concede gratuitamente, por isso o nosso louvor deve ser 100% a Ele, a nossa gratidão, o nosso papel é responder com gratidão imensa a Ele, confiando nele, louvando a Ele, confiar em Deus, descansar em Deus, irmãos. Nós precisamos descansar nele. O amadurecimento espiritual, irmãos, é ser cada dia mais parecido com Jesus. Isso quer dizer que não é só haver uma mudança sobrenatural em nossas vidas, mas sim uma mudança na vida prática. E nós precisamos lembrar, irmãos, que ser eleitos e escolhidos por Deus não é só um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, a qual o Senhor nos mostrou que nós já recebemos bênçãos lá no passado, nós recebemos bênçãos agora, nós temos bênção para a vida eterna, futura, Senhor Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo habita em nós e como um selo, como uma carta selada, como uma carta que tem o penhor, a autenticidade do selo também, Pai. Nós recebemos a herança, estamos passando esse processo agora, Senhor Deus, que é de santificação, e que nós precisamos Te conhecer mais, para ser Seus imitadores, precisamos conhecer mais a Ti,
precisamos andar na Tua presença, conforme a Tua vontade, Pai. Então esse é o nosso pedido, Senhor Deus. Que o Senhor continue, Senhor Deus, nos coordenando através do Teu Espírito Santo, a nos tornarmos mais parecidos contigo, Pai, a querer Te conhecer mais, Pai. Tira o nosso cansaço, a nossa fadiga, Pai, de Te buscar, de Te procurar, de ler a Tua palavra, de orar a Ti, Pai. Tira de nós, é o que nós Te pedimos nessa noite. Nos fortaleça, Senhor Deus. Só o Senhor pode nos fortalecer, só o Senhor pode avivar a nossa vida, para que nós tenhamos, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, como verdadeiramente eleitos no Senhor, escolhidos pelo Senhor, Senhor Deus, entendendo que não é só um privilégio, mas uma grande responsabilidade, que é fazer a Tua vontade, Pai. Assim, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Grande